Ana. Povo, é uma bênção estar aqui com vocês, sabia? Tá, eu peguei a oração, agradeci muito, porque como é bom, é o melhor presente que a gente pode ganhar, estou orando por você, né? E é uma bênção isso. E eu vejo como Deus tem cuidado da gente. Semana passada eu não pude estar, eu estive no médico, em São Paulo, e eu sei que vocês oraram por mim, e eu louvo ao Senhor por isso. Que é o melhor presente. Imagina o pastor João saber quanta gente tem orado por esse homem, né? Assim como eu ouvi a oração a respeito da Gina e outras pessoas que estão doentes, como Deus tem atuado na vida delas. Mas hoje nós vamos continuar. E o médico falou para mim, eu não tenho indicação para cirurgia, mas eu vou ter que passar pelo oncologista, né? Mas Deus está agindo de uma forma sobrenatural e eu estou sentindo o poder dele agindo. Gente, os remédios de Deus junto, os remédios naturais junto com a vontade de Deus produzem resultados sobrenaturais. Eu ainda vou ter muitas bênçãos para contar para vocês. Por enquanto a gente está em andamento, tá? Mas isso é um testemunho para fortalecer a fé de vocês e vocês se animarem também, que vale a pena a gente investir. Porque quando você se propõe a fazer a vontade de Deus, Deus age de forma sobrenatural. E aí o espírito dele é derramado como no Negueb, né, em profusão. E aí onde era uma terra árida, produz muitas flores. Hoje nós vamos continuar nossa leitura do livro Mente, Caráter e Personalidade, na página 155, Segurança no Lar. E hoje nós vamos falar sobre o relacionamento controlado pela razão. Tem pessoas que, os que consideram a relação matrimonial como uma das sagradas ordenanças de Deus, resguardada por seu santo preceito, serão controlados pelos ditames da razão. Considerarão cuidadosamente o resultado de cada um dos privilégios concedidos pela relação matrimonial. Esses terão a convicção de que seus filhos são preciosas joias, por Deus confiados à sua guarda, para removerem de sua natureza as arestas mediante a disciplina, a fim de que apareça seu brilho. Sentir-se-ão sob a mais solene obrigação de formar seu caráter de modo que possam fazer o bem em sua vida, abençoando aos outros com a luz que possuem, e o mundo seja melhor por nele terem vivido, e eles sejam, afinal, habilitados para a vida superior, para o mundo melhor, brilhando para sempre na presença de Deus e do Cordeiro. É muito sério o casamento. E eu falei isso para um jovem. Gente, se tem um lugar que o diabo está tão interessado em botar gente desencontrada é dentro da igreja, sabia? Nossa, uma família bem organizada. A firma da família deve ser bem organizada. O pai e a mãe, juntamente, devem considerar suas responsabilidades. Juntos, devem trabalhar pelo mais alto bem dos filhos. Não deve haver divergência entre eles. Não devem nunca, na presença dos filhos, criticar mutuamente seus planos ou pôr em dúvida o juízo do consorte. Se a esposa é inexperiente, ela deve procurar descobrir onde o seu trabalho dificulta a atuação do marido, ao esforçar-se ele pela salvação dos filhos. Vocês percebem? Não quer dizer, quando uma pessoa entra numa relação matrimonial, eles não têm experiência o que é criar filho. Você vai aprender pela vida. Eu, se dependesse de mim aprender, eu estaria ainda hoje na escola. Eu não teria nem um filho.
porque eu achava que eu precisava aprender alguma coisa. Gente, a gente só aprende com a vida. E o marido deve erguer as mãos da esposa, dando-lhe sábios conselhos e amorável animação. Um outro conselho: os pais devem governar-se a si mesmos. Para governar com êxito a família, devem os pais primeiro governar-se a si mesmos. Como é que você vai governar um filho se você não tem domínio próprio? Se querem que no lar só haja palavras agradáveis, devem deixar que os filhos só ouçam de seus lábios palavras aprazíveis. A semeadura da semente produzirá a colheita semelhante. Os pais têm a executar uma solene e sagrada obra na educação dos filhos, por preceito e pelo exemplo. Estão sob obrigação diante de Deus de apresentar-lhe os filhos habilitados para muito cedo na vida receber um inteligente conhecimento acerca do que se acha compreendido em ser um seguidor de Jesus Cristo. Se os que alegam ser cristãos bíblicos têm filhos que não amam nem temem a Deus, na maioria dos casos, olha a dureza agora, é porque o exemplo dos pais não foi correto. Semearam-se sementes falsas, espúrias, que produziram uma colheita de cardos e espinhos. Palavras e sorrisos amáveis para a família. Não é somente nosso privilégio, mas dever cultivar a brandura, ter a paz de Cristo no coração e, como pacificadores e seguidores de Cristo, semear preciosa semente que produza uma colheita para a vida eterna. Professos seguidores de Cristo podem possuir muitas qualidades boas e úteis, mas o seu caráter é grandemente desfigurado por um temperamento descortês, impaciente, crítico, áspero em julgar. O marido ou a esposa que nutre suspeita e desconfiança suscita dissensões e contendas no lar. Nenhum deles deve guardar suas palavras e sorrisos amáveis para os estranhos apenas e manifestar irritabilidade no lar, afugentando assim a paz e o contentamento. Se tem um lugar que a gente deve estar e ser feliz é dentro de casa. Evitar linguagem vulgar. Vocês sabem quantos tipos de linguagem a gente tem? A gente tem 3 tipos de linguagem. Uma linguagem é a linguagem técnica, né? A linguagem que normalmente os profissionais usam. Médico usa palavras técnicas. Existe uma linguagem chamada coloquial. É a linguagem do dia a dia, sem vulgaridade e sem tecnicidade. E existe a linguagem vulgar, a gíria, né? A gíria. Pais e mães, maridos e esposas, rogo-vos que não contemporizeis com pensamentos baixos e linguagem vulgar. Para mim, gente, é um desafio morar nesse lugar, nessa cidade aqui, porque a linguagem daqui é uma linguagem muito vulgar. Quando você usa uma palavra no coloquial, eles às vezes ficam te olhando sem entender o que você está falando. De tão baixa que é a linguagem. Ditos grosseiros, gracejos maliciosos, falta de cortesia na vida doméstica farão impressão sobre vós, e se repetidos frequentemente, tornar-se-ão segunda natureza. Lembra que para você formar um hábito, é só você fazer a primeira vez. Sabia? Se você quiser correr com um hábito nocivo, já começa fazendo o que é certo. Para você não, porque o cérebro grava isso com uma rapidez muito grande. O lar é um lugar sagrado demais para ser poluído com vulgaridade, sensualidade e recriminações.
Há uma testemunha que declara: conheço as tuas obras, que o amor, a verdade, a bondade e longanimidade sejam as plantas cultivadas no jardim do coração. Nunca devemos manifestar rudeza ou falta de bondade. Rudeza, falta de bondade e cortesia no círculo familiar, isso deve ser abdicado, deve ser abolido. Se manifestais falta de bondade em vosso lar, não importa quão alta possa ser vossa profissão de fé, estáis quebrando os mandamentos de Deus. Aí você fala assim: ah, mas eu guardo os mandamentos de Deus. E não é uma pessoa dócil. Gente, Jesus é um gentleman. Ele não arromba a porta. Isso é coisa do destruidor. Jesus bate na porta e ainda espera a gente abrir a porta. Muita fineza isso, né? Agora, se tem uma coisa que nós precisamos prestar atenção, presta atenção nessa conversa. Os amigos não devem intrometer-se na vida doméstica. Isso conselho a um jovem. O círculo doméstico deve ser considerado um lugar sagrado, um símbolo do céu, espelho para nele nos refletirmos. Amigos e conhecidos que tenhamos não devem intrometer-se na vida doméstica. Deve-se sentir uma forte impressão de propriedade, conferindo uma sensação de sossego, repouso e confiança. A casa da gente é um lugar sagrado, mas a sua associação, ela falando para um jovem, né? A sua associação com outras mulheres e meninas tem sido para elas uma fonte de tentação, levando-as a tomar liberdades e transpor as restrições que a relação matrimonial impõe a todo homem e mulher. Vocês percebem como é sério? Mesmo amizades entre pessoas de diferentes sexos, você acaba se expondo e expondo o outro também. Você não percebeu, talvez, mas seu amor às diversões e o espírito que tem animado não impressionou os outros com a santidade do relacionamento matrimonial. Pelo jeito, o rapaz aqui é um rapaz casado. A vida doméstica prática é o grande teste do caráter. Por sua terna consideração no lar, pelo exercício de paciência, bondade e amor, o homem determina o seu caráter. Vocês já pararam para pensar por que muitas vezes acontecem essas amizades entre pessoas de sexo oposto? Um marido com uma moça, com uma... Por que será que as pessoas buscam amizade com os de fora? Porque muitas vezes eles não encontram solidariedade, não encontram companheirismo, cortesia, gentileza, sorrisos, amabilidades dentro de casa. Sabia? Geralmente a gente busca lá fora o que a gente não tem dentro de casa. E aqui o conselho é para que a gente cuide nesse aspecto. A vida doméstica prática é o grande teste do caráter. Por sua terna consideração no lar, pelo exercício de paciência, bondade e amor, o homem determina o seu caráter. Eu estava lendo a meditação da família e eu achei muito interessante. O título desse tópico aqui: Esposas anseiam por palavras de amor. Muitas mulheres anseiam por palavras de amor e bondade, das atenções e cortesias da parte dos maridos, que as escolheram como companheiras vitalícias. Quanto de sabor e que onda de dor e infelicidade se poupariam se os homens, assim como as mulheres, continuassem a cultivar o respeito, as atenções e as bondosas palavras de apreço e pequeninos favores que mantinham vivo o amor e que eles sentiam ser necessários para ganhar a companheira de sua escolha. Se tão somente marido e esposa continuassem a cultivar essas atenções que alimentam o amor,
seriam felizes na companhia mútua e teriam sobre a família uma influência santificadora. Teriam em si mesmos um pequenino mundo de felicidade e não desejariam sair desse ambiente em busca de novas atrações e novos objetos de amor. Muita esposa já enfermou e morreu prematuramente pela falta de animadoras palavras de simpatia e amor, traduzida em bondosas atenções e em palavras. Mulher gosta de ser bajulada. Não, sem demagogia, né? Sem hipocrisia. Mulher gosta de ser considerada, de ser reconhecida. Mas e os homens, né? Como é que nessas mulheres tratam os homens? É interessante a gente pensar que o lado deles, eles também enfrentam durezas grandes. E a gente, muitas vezes, não percebe isso. A gente acha que o mundo está caindo é para o nosso lado, né? Então, vai aqui, ó, o marido pode cerrar a porta à doença. Deve o marido manifestar grande interesse em sua família. Deve especialmente ser muito terno quanto aos sentimentos de uma esposa débil. Ele pode cerrar a porta a muitas doenças. Palavras bondosas, prazenteiras e animadoras se demonstrarão muito mais eficazes do que os mais benéficos remédios. Elas trarão ânimo ao coração abatido e desanimado, e a felicidade e a alegria trazidos à família por atos de bondade, palavras encorajadoras, recompensam 10 vezes o esforço. O marido deve se lembrar que grande parte do encargo de educar seus filhos recai sobre a mãe, que ela tem muito que ver com a formação de seu espírito. Isso deve chamar a exercício seus mais ternos sentimentos, e cuidadosamente deve ele aliviar-lhe a carne. Deve animá-la e apoiar-se em suas amplas afeições e dirigir-lhe a mente para o céu, onde há força e paz e, afinal, repouso para o cansado. Uma vez eu fiz um curso em São Paulo, o propósito de Deus, esse, mente, caráter e personalidade, o capítulo é Segurança no Lar, capítulo 18. E eu fiz um curso em São Paulo com um pastor, é o salvadorenho naturalizado americano. E ele falou umas coisas que eu gravei com muita maestria, mas gravei porque chegou a ser engraçado, já falei aqui, quem me ouviu me perdoe, vou repetir, quem nunca ouviu vai aprender agora. Ele disse que a mulher tem capacidade de dar vida a tudo que ela recebe do homem, tudo. Ela recebe uma semente e devolve um filho. Ela recebe um legume e devolve uma refeição. Ela recebe uma casa e devolve um lar. Ela recebe uma frustração e devolve um problema. E quando ela recebe um problema, ele falou desse jeito, ela devolve um inferno. Tinha mais de 500 líderes da igreja, todo mundo começou a rir. E ele disse que a mulher tem mais poder, ela tem capacidade de derrubar um rei e o seu reino sem usar uma bala. É muito poder na mão de uma pessoa. Mas a mulher foi feita da costela, não da cabeça, não dos pés. Da costela, que protege o arcabouço costal, que estão órgãos vitais, como o pulmão e o coração. Ela não foi feita para mandar e nem foi feita para ser pisada, né? Então, a responsabilidade é muito grande. E outra coisa, gente, ele falou que a mulher, ela não tem útero, ela é útero, ela é uma esponja, uma esponja.
Aqui falando para os maridos que ele não deve voltar ao lar com o sobrecenho cerrado, mas com sua presença trazer alegria à família, animar a esposa a olhar para cima e crer em Deus. Unidos, podem eles reclamar as promessas de Deus e trazer para a família suas ricas bênçãos. A aspereza, o espírito de queixa e a ira afastam Jesus da habitação. Vi que os anjos de Deus fogem de uma casa onde haja palavras desagradáveis, impaciência e contenda. O marido é e pai é a cabeça da família. Eu lembro quando eu estava lá em São Paulo, os teologandos, inclusive o pastor João, que é dessa turma, eles faziam um refrão assim. Qualquer coisa que eles faziam era uma forma de brincar, mas que diziam uma grande verdade. Eles diziam, tudo que eles falavam, eles diziam. E faziam refrão. O homem é a cabeça. Aí as meninas começaram a responder. E a mulher é o pescoço? Nenhuma cabeça funciona sem o pescoço e vice-versa, né? A esposa espera dele amor e interesse, bem como auxílio na educação dos filhos. E isso é justo. Os filhos pertencem ao pai da mesma forma que a mãe, e a sua felicidade igualmente interessa. Os filhos esperam do pai apoio e guia. Cumpre-lhe ter justa concepção da vida e das influências e associações que devem rodear a família. Ele deve ser regido, acima de tudo, pelo amor e temor de Deus e pelos ensinos de sua palavra, a fim de lhe ser possível guiar os pés dos filhos no caminho reto. Vou abrir um adendo aqui e continuar um pouquinho sobre essa experiência que eu tive com esse pastor em São Paulo, porque ele falou alguma coisa que diz respeito exatamente ao assunto que nós estamos tocando. Ele disse que no plano original de Deus, o homem ele deveria aprender de Deus o que é não só ser um progenitor, mas um provedor, um pacificador, um professor, sabe? Eu não me lembro de todos, são 7 P's. Quando o homem não cumpre essa função, a começar como provedor, a mulher nunca ela vai cumprir, diz que existe pai, mentira, não existe pai. A mulher nunca vai ser pai, porque a mulher ela é emoção e o homem é razão, né? Então, quando o homem não cumpre o seu papel, a mulher acaba ficando sobrecarregada. Gente, eu vou falar em off para vocês. Isso em 1997 que eu ouvi essa conversa. A gente vê esses, como é que eu posso dizer? Esses desvios de personalidade, desvios. Por quê? Porque não existe a figura masculina dentro de casa. A mulher nunca vai ser pai, nunca. E um homem jamais vai ser mãe. Ele nunca vai sentir o que a gente sente, e a gente, por mais simpático, eu descobri que existe diferença entre empatia e simpatia. Empatia é você conseguir se colocar no lugar do outro. E simpatia é você fazer de tudo para que o outro seja beneficiado, né? Então, a empatia, mesmo que o homem consiga se colocar no lugar da gente ou a gente no lugar deles, eles, por mais que eles façam, eles nunca vão conseguir auxiliar a gente a fim de que a gente tenha essa
necessidade emocional suprida, sendo que quando há uma lacuna, há uma falta dentro de casa. E isso é algo muito sério a ser revisto em toda a relação matrimonial. Gente, quem já casou sabe quão desafiador é você viver com uma pessoa que recebeu uma educação diferente, que veio de um outro lar, com uma outra formação, e ambos construírem um novo lar, né? No dia a dia há um sentimento de você estar sempre você está sempre disponível para servir e não para ser servido. Quem casa para ser feliz já está infeliz. Você tem que casar pensando em fazer o outro feliz. Aí as coisas mudam de figura. Mas casar para ser feliz, fica solteiro é melhor, né? E se não deu certo, pensa que ainda Deus dá oportunidade de corrigir a rota, porque existem muitas sequelas emocionais e são dolorosas. Os filhos pagam uma conta cara, muito cara. Então, nós precisamos olhar com muito carinho essa questão. Eu creio que hoje Deus está dando oportunidade para nós de nós reconhecermos. A maioria de nós, se não todos, somos casados. Você vai falar, Usana, você não conhece meu lar, você não sabe da minha vida. Uma coisa eu tenho certeza, não é diferente da minha, né? Hoje minha realidade é outra, bem diferente, mas eu também passei por essa experiência. E hoje eu percebo que muitas coisas eu poderia ter feito diferente. Se hoje eu tivesse oportunidade de repetir, não faria da mesma forma. Então, acho que Deus tem trabalhado comigo para me libertar da culpa também, sabe? Nesse sentido. O câncer não veio de graça para mim, ele veio exatamente nessa questão emocional. E eu louvo ao Senhor por Deus ter preservado minha vida para eu hoje testemunhar, para poder falar, porque de repente eu estou falando para alguém que deve estar passando por essa situação, né? Então, hoje, a palavra de Deus diz: se hoje você ouvir a sua voz, não endureça o coração como lá em Meribá. Hoje é o dia de você se retratar diante de Deus e dizer: Senhor, me perdoa pelos tempos de ignorância, mas eu quero uma mente renovada, quero uma transformação do meu caráter. Hoje, quem sabe você tem filhos adultos e você vai ter que falar para eles acusarem você. Você errou. Meu filho fez isso comigo. Eu disse para ele: eu reconheço, eu errei mesmo. Mas se eu pudesse voltar atrás, eu não faria as coisas assim com a visão que eu tenho hoje. Você me perdoa? Ele parou assim, ficou sentado aqui na mesa, ficou parado assim, olhando para mim. Mesma coisa eu fiz com a Poliana, mesma coisa eu fiz com o Gerson, meu coração está em paz, né? Eu sei que hoje a Poliana e o Samuel, seguem a Poliana fazendo 40 anos, Samuel com 42, a vida deles tomou um rumo com base naquilo que eu dei de melhor. A palavra de Deus diz: se vocês que são maus sabem dar boas coisas aos filhos de vocês, quanto mais o Pai Celeste dará o Espírito Santo àqueles que lhe o pedirem. Você está disposto a pedir o Espírito Santo para que ele mude a rota da sua vida e, ao mesmo tempo, da sua casa? E se você errou no passado, hoje é o dia da mudança. Você está disposto?
Se você está disposto, nós vamos nos colocar de joelhos e vamos pedir a Deus para Ele renovar a nossa mente, fazer de nós novas criaturas. E hoje é o último dia da sua vida de agir, porque hoje você está ouvindo. E a partir de hoje, Deus está te dando oportunidade de mudança. Vamos falar com Deus, vamos? Querido Deus e Pai que está no céu. Muito obrigada pela oportunidade de estar aqui, Senhor, lendo esse livro maravilhoso que nos dá um norte de como deve ser a vida daqueles que se propõem a construir uma família. Como deve ser a vida dos filhos dentro desse lar. Nós olhamos, Senhor, vendo o que é certo, a gente percebe que muitos de nós agimos diferente disso, não por negligência, mas por ignorância. Perdoa o nosso tempo de ignorância, Senhor. Nos faça mais semelhantes a Ti. Nos dê uma segunda chance de corrigirmos a rota, de demonstrarmos amor, respeito, carinho, quem sabe mudando o nosso linguajar, nossas atitudes, nossa presença, olhando para o companheiro de uma forma, Senhor, a ver nele alguém colocado pelo Senhor para acrescentar, para enobrecer, para ser um sacerdote dentro do lar. Que nós, como mulheres, Senhor, aprendamos com o Senhor, que é o nosso professor, e os homens, Senhor, se não estiveram prostrados aos teus pés, que se sintam o desejo de se achegarem a ti e sem constrangimento pedir, Senhor, me ensina como devo agir para que o meu lar seja um céu na terra. E o Senhor ainda dá a oportunidade de alegrar-me por tantos dias quanto o Senhor me tem afligido, por tantos anos quanto temos suportado a adversidade. Resplandeça sobre nós a luz do teu rosto. E hoje, Senhor, muitos de nós olhando para os filhos, muitos com filhos distantes, nós possamos lembrar o Senhor a promessa, uma das grandes promessas que fortalecem a nossa fé como pais, que se encontra em Jeremias 31:17, onde o Senhor diz para nós: reprima a tua voz de choro, enxuga as lágrimas de teus olhos, a recompensa para o teu trabalho. Os teus filhos são meus, sou eu, Senhor, quem está dizendo. Eles voltarão para casa no derradeiro fim. Sabemos que está muito perto a volta do Senhor, Pai. E eu sei quanta saudade o Senhor sente de nós como filhos, porque o Senhor nos criou à tua imagem e semelhança. E o Senhor está ansioso para nos receber e dizer: vinde benditos de meu Pai, recebei por herança o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. E o desejo sincero de cada pai, cada mãe que está aqui nesse grupo, Senhor, dizer: Senhor, eis-me aqui com os filhos que me deste. Pai, nós sabemos que essa promessa e tantas outras, nós podemos ter certeza que elas se cumpriram, se cumprem e se cumprirão, porque foram provenientes da boca de alguém que não mente, e onde não há mudança e nem sombra de variação.
Por favor, faz esse milagre na vida da família Emanuel. Continua atendendo o pedido de cada um de nós, Senhor, olhando pelos doentes, pelos afastados. Lembro também do João Pedro, não sei como está a situação, mas peço que o Senhor olhe com muito carinho esse caso. Olhe, dê uma atenção toda especial a esse menino, Senhor, e à sua família. Nós podemos crer que tudo coopera para o bem daqueles que te amam, daqueles que são chamados segundo o seu propósito. Mas se tudo coopera, Senhor, há um propósito soberano nessa situação. E nós cremos e reivindicamos as tuas promessas, crendo que já recebemos, pois o pedimos em nome de Jesus. Amém.